Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus tem dado algumas recomendações nos capítulos 5 e 6 do Evangelho de São Mateus, a respeito do comportamento dos verdadeiros discípulos seus. E Jesus parte primeiro de dois elementos: não sejais como os fariseus e nem como os pagãos. E diz depois exatamente qual é a diferença, o porquê que os cristãos não devem se comportar como os fariseus e como os pagãos. Primeiro, os fariseus são aqueles que conhecem muito bem a lei, sabem profundamente a lei e até têm a capacidade de ensinar a lei para os outros. No entanto, o seu comportamento não se coaduna, não é como a lei estabelece. Eles têm propriedade para ensinar, porém Jesus disse, não imitem as suas ações, porque eles falam muito bem, porém não colocam em prática, não vivem aquilo que eles estão ensinando. A crítica é não quanto ao ensinamento deles, porque eles têm propriedade para ensinar, mas sim com uma norma comportamental, ou seja, que a palavra que eles conhecem, a lei que eles conhecem, deveria também plasmar toda a vida, para que não fosse somente um discurso, um bom discurso, mas que o comportamento fosse pautado também segundo o critério da lei. E depois Jesus se dirige aos discípulos para falar a respeito do comportamento dos pagãos. Ora, se as nossas ações forem feitas equiparadas às ações dos pagãos, que vantagem se tem então em dizer que é seguidor de Jesus? O seguimento de Jesus, ele vai estabelecer um novo jeito de viver, que é diferente dos pagãos, que é diferente dos fariseus.
Por exemplo, Jesus disse uma coisa muito simples: olha, se você cumprimenta somente as pessoas que você conhece, que vantagem tem isso? Os pagãos também fazem assim. E dá outras orientações, dizendo que o comportamento do cristão deve ser um comportamento diferente daqueles que não têm fé, deve ser diferente do comportamento dos fariseus. Numa palavra, quer dizer que o segmento de Jesus deve iluminar toda a vida do ser humano. O Evangelho não é só um conjunto de preceitos espirituais, pelo contrário, é um conjunto de preceitos espirituais e de normas éticas que define toda a vida do homem. Jesus ensinou isso. Se nós deixamos a nossa vida ser conduzida pelo Evangelho ensinado por Jesus, nós não seremos só bons cristãos dentro da igreja, mas nós seremos bons cristãos em qualquer lugar em que estivermos, de tal forma que o nosso comportamento não será equiparado nem ao dos fariseus e nem muito menos aos dos pagãos. Será um comportamento de cristãos que seguem a norma de conduta estabelecida pelo Santo Evangelho. E Jesus continuou dando-nos essas orientações que nós já conhecemos muito bem, falando a respeito da esmola, da oração e do jejum, 3 práticas exteriores que devem demonstrar o nosso desejo interior de mudança. Mas faz aqui também uma comparação, dizendo: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Ou seja, se a caridade ou a justiça estabelecida para a vida do cristão for um motivo de orgulho, só para que os outros reconheçam que os cristãos estão fazendo alguma coisa, não vale. É equiparado aos hipócritas. Tomai cuidado para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por ele. E aí dá um ensinamento da esmola. Quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Os hipócritas estão sempre em busca de um reconhecimento, em busca do aplauso, porque acabam trazendo para a vida espiritual os critérios que são os critérios do mundo, os critérios pagãos. Então estão sempre em busca de um reconhecimento. Depois fala a respeito da oração: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Há um convite aqui de uma intimidade com Deus, de se estabelecer uma verdadeira intimidade com o Senhor, reconhecendo-o como único Deus, como centro da nossa vida, e que o mais importante é que o resultado dessa intimidade seja demonstrado pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de agir, pela nossa vida. Um homem que busca constantemente a Deus, uma mulher que busca constantemente a Deus, na igreja, no silêncio do seu quarto, na sua devoção piedosa, é uma pessoa diferente, porque a oração vai transformando completamente a vida do ser humano. E terceiro, ensinou-nos a respeito do jejum, que é necessário, mas disse: não sejais como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em todas essas, Jesus diz: os hipócritas que querem ser vistos pelos homens já receberam a sua recompensa, receberam a consolação que o mundo pode dar, enquanto que aqueles que fazem as boas obras em segredo recebem a consolação que é dada pelo próprio Deus, ainda que não tenham um reconhecimento neste tempo presente, porque é sempre assim. Quem é cristão buscando um reconhecimento neste tempo presente, os aplausos deste mundo, está no caminho errado, está na contramão daquilo que é o cristianismo. A recompensa é dada por aquele que vê o que está oculto, a recompensa é dada por Deus. É preciso então ser cristão unicamente com o desejo de seguir a nosso Senhor, abraçando a cruz, seguindo, sem esperar as recompensas, sem esperar os reconhecimentos, sem esperar os aplausos, segui-lo unicamente por amor.
Esse é o critério do verdadeiro discípulo de Jesus. Não ser como os hipócritas, não ser como os pagãos, não ser como os fariseus e ter a vida inteira pautada pelo critério do Evangelho. Não buscando o reconhecimento desse mundo, mas buscando o reconhecimento de Deus. E esse é o mais importante. O jejum, a oração e a esmola devem ser uma demonstração da nossa decisão de mudança e de querer viver uma intimidade com o Senhor. Que Ele nos ajude e nos conduza pelo caminho da verdadeira vida cristã. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.